Análise de The Last of Us, episódio número 6. Hoje vamos ver aqui no Start Games cena após cena desse episódio, todas as cenas comentadas, além de fazer aquela comparação com os games que eu sempre faço, explicando tudo que vimos nesse episódio e tudo que não vimos também. Lembrando que eu não vou trazer nenhum spoiler do que virá a seguir, e sim algumas referências dos games, mas não se assusta, pode ficar até o final do vídeo. Não esqueça de dar o like e já se inscreve no canal para dar aquela força para mim e eu sempre trazer conteúdos como esse. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com uma recapitulação da cena de Henry Sen ali. Foi a primeira coisa que apareceu e depois já vai mostrando o Joe e Ellie entrando na casa desses senhorzinhos aí. Que já tinha aparecido pra gente no trailer e a gente realmente não sabia o que é. E realmente são personagens secundários que trouxeram algo assim muito interessante ali pra série. Onde o senhorzinho chega com 2 coelhos, coloca na porta. Você metendo muito essa história de coelho, quem já jogou os games já viu isso. E o senhorzinho chega ali meio apavorado, o Joe tá apontando a arma pra ele, porque ele quer realmente saber onde é que anda o irmão dele, Tommy, que ele tá procurando já faz muito tempo. E sem esquecer que nesse momento eles estão há 3 meses aí do último acontecimento lá de Henry Sen. Então já passou 3 meses e eles estão no período de inverno, que é um pouco diferente nos games, que eles estão em outono, então na época do outono. Aí eles foram já ir pro inverno mesmo, mas depois a gente vai entendendo por quê. É uma conversa muito interessante, Ellie sendo Ellie ali, Joel muito casca grossa ali com os senhorzinhos. É exatamente nesse momento que o velhinho diz pra Joel assim, não vai pra oeste que lá é o pior lugar pra se ir. Joel realmente fica assustado ali do que pode acontecer com ele mesmo e com o Tommy. E Ellie tá super tranquila, tirando de letra, achando que tá tudo numa boa. E realmente eles saem dali, aí eles conversam com os senhorzinhos, saem dali e vão indo pro rumo deles e Ellie pega os 2 coelhos. Nessa saída, Joel se sente mal e já nos mostra um Joel mais debilitado do que a gente tá acostumado a ver. Não explica muito porquê, mas com o tempo a gente vai entendendo o porquê que ele tá assim, o que tá causando ele esse desconforto. Ellie já levando os coelhos, aparece depois da cena já eles comendo, e é o momento que tem ali a aurora boreal ali, que eles estão conversando, e eles começam a trocar uma ideia assim já muito próxima, né, ainda pouco distante, ainda não tão próxima, mas a gente vai entendendo no decorrer desse episódio a aproximação de Joel e Ellie. Então que acontece algo muito interessante, que Joel acaba dormindo, acorda e Ellie tá ali de guarda. E Joel fala pra ela que ela não deveria estar ali sozinha. E ela brinca com a situação, fala que se ele quisesse cuidar dela mesmo, ele não dormia. Lembrando que essa cena da aurora boreal era uma cena que era pra ter acontecido nos games e não teve, ficou só no papel mesmo. No decorrer desse episódio foi acontecendo muitas paisagens, lugares assim totalmente abandonados. A gente vê que não tem infectado, mas não tem ser humano nenhum. São aqueles lugares no meio do nada mesmo, onde dificulta até um ser humano normal caminhar por ali. E as conversas vão fluindo de forma muito natural, sem pressa e ao mesmo tempo nos aproximando cada vez mais desses personagens. Acredito que se você não viu os games e está vendo esse vídeo agora, você pode estar entendendo uma interação muito interessante aí de Joe e Ellie, próximo do que nós vimos nos games, mas com uma intensidade maior ali de coração. Então o que acontece é a empreitada desse pessoal com a cara mascarada e ali o cachorro que deixou todo mundo assustado. Pelo menos eu fiquei me cagando de medo que o cachorro fosse, sei lá, atacar ele, porque ele realmente identificava os infectados. E mais uma vez Joe fica muito nervoso ali, ele tá com a guarda aberta, ele pensa, o que eu posso fazer aqui? Tem muita gente apontando arma para ele e não tem o que fazer. Então que no final das contas o cachorro cheira Joe de boa, mas na hora de chegar a ele fica assim meio rosnando, para aquela coisa de que o cachorro entende quem tá com medo, mas no final ela faz um carinho nele e fica ali dando risada com o cachorro e a gente se cagando todo. É nesse momento que Joel acaba falando que ele tá atrás do irmão dele. E daí quando ele fala o nome dele, a Maria aparece ali mesmo com a cara tapada. A gente percebe só no olhar que é ela. É nesse momento que eles acabam indo para Jackson. Jackson foi já de início um show à parte, uma das coisas mais legais desse episódio, que nos remete muito a quem jogou os games, e mesmo assim que você não jogou, você fica deslumbrado com aquele lugar ali que é realmente muito diferente, muito distante do resto do mundo, até então que a gente viu até agora. Quem jogou os jogos sabe que essa Jackson não aparece no primeiro game, aparece no segundo,
E eu acho que isso é um dos motivos do porquê eles fizeram no inverno, porque daí a gente remete muito a Jackson, aquele do que a gente acaba jogando, acaba vendo, conhecendo no início do segundo game. É então que Joel reencontra seu irmão Tommy, é um momento muito bonito, muito emocionante, eles se abraçando, é um momento legal. Eles já faziam alguns meses que estavam distantes um do outro, porque ele já fazia algum tempo que Tommy não aparecia, e já passou esses 3 meses, e o tempo todo que eles estão, desde que eles saíram daquela zona, realmente isso afastou eles por um tempo suficiente para já ter essa relação de Tommy com Maria. Nós vimos também um cavalo que é o cavalo que aparece no segundo game. Enfim, é só uma referência já do segundo game, que pode ser que eles adaptem para a história. E aí aparece um lugar muito legal, que muito marcante, também remetendo à continuação da história, que é esse lugar aí que é tipo um salão. E tem as luzinhas iguais, e parece onde acontecem as festas de Jackson. E é uma cena muito boa que eles estão comendo ali, Ellie sendo respondona ao mesmo tempo comendo ali, Joe tentando controlar ela. Tipo aquela relação bem de pai e filho. Bem interessante a relação dos dois ali em frente de Maria e Tommy. É então que Tommy fala que tá casado, é o momento que ele fala que tá casado ou tá noivo com a Maria. E Ellie de novo cutuca Joel para dar os parabéns, porque ela dá os parabéns e Joel fica ali sem falar nada, e ele fala depois que ela cutuca ele. Então, é muito interessante essa forma de mostrar a relação deles e essa forma de intimidade cada vez que eles estão criando cada vez mais. E numa fração de segundo ali aparece uma pessoa que, se você jogou ou você não viu a série, não tem problema eu falar, é uma pessoa chamada Dina, muito parecida com a Dina. No futuro você acabar jogando o jogo ou ver a segunda temporada dessa série, você vai lembrar que eu tô falando disso agora. Até que ele sai no local e mostra uma casa assim, e ele tá saindo do banho e tem uma carta em cima da cama de Maria falando onde é que ela tá, pra Ellen se encontrar com ela lá. Essas pequenas situações a gente vai se sentindo assim confortável de saber que eles estão ali se alimentando, estão conseguindo viver um pouco uma vida que eles não tinham há muito tempo. O mais próximo eles estiveram na casa de Bill, que estava vazia lá quando o Bill já tinha, né, ido pro saco. Aí Maria leva Ellie pro cinema, a gente vê que Ellie não tá muito confortável com aquela situação, uma pessoa que nunca viveu aquilo, acha tudo aquilo muito estranho. Em paralelo a isso, a conversa de Joel com Tommy, uma conversa que acontece nos games de forma diferente. Isso é importante lembrar, muitas das coisas aconteceram nesse episódio remetendo aos games, mas em situações e lugares diferentes. Eles acabam brigando ali, exatamente no momento que Tommy fala que Maria tá grávida e tal, e Joel acha isso tudo uma besteira, ele tá com a cabeça de outra forma depois que perdeu Sarah, na realidade ele não quer aceitar. E aí numa próxima conversa deles, eles acabam se abrindo um pro outro, na realidade Joel se abre pra Tommy, e aí que a gente entende por que ele tá se sentindo mal, por que ele tá tão vulnerável, que ele tá sentindo muito medo daquela situação ali, é um momento que ele tá na vida dele, que ele tem esse compromisso, ele fala de teste, porque anteriormente ele mente pra Tommy, eu achei que ia ficar na mentira mesmo, não fala nada da condição de Ellie, e ele explica o que é a Ellie, o que é essa carga que ele tá levando e o que aconteceu com Tess. E a gente pode observar que Joe tá muito amargurado e tá se sentindo muito mal e se sentindo velho para fazer o que ele tá fazendo, que é atravessando aí o país, passando por diversas situações fodidas. Que é no momento que ele acaba falando para Tommy levar ele até o local, porque ele não se sente em condições e fala, por favor, faz isso por mim, porque eu não tenho condições de levar ela sozinho. Acaba que eles entram no acordo e depois quando ele chega no quarto, que é uma cena igualzinha dos games, essa cena aí, eles acabam tendo uma conversa igual. Eles pegaram palavra por palavra e botaram exatamente a mesma cena. Joel sendo cabeça dura e Ellie querendo aquela figura paterna e sentindo aquela coisa de que ela viu que cada vez mais ela tá se aproximando do Joel, tendo mais sentimento por ele e ficando mais puta também, porque o Joel é muito cabeçudo. A gente, nos games mesmo, eu lembro que eu fiquei muito de cara com ele. Aqui não foi diferente, a gente sente o Joel um pouco mais humano do que nos games, que ele é mais durão, assim, e foda-se. Aí depois ele fica lembrando de Sarah no quarto. É um momento bem triste, assim, do episódio. E no outro dia, Ellie dorme ali, mais ou menos no local, ela fica com as coisas prontas ali, esperando. Tommy bate na porta e eles, a princípio, vão sair os dois. É quando chegam no celeiro e estão lá com o cavalo. Joel tá lá e
pergunta, você quer ir com ele ou quer ir comigo? Ela assim, contigo. Só joga a mochila assim meio de cara, mas ao mesmo tempo por dentro ela tá muito feliz. É aí que Joel se despede de Tommy. Tommy fala uma coisa muito interessante e muito legal, que remete também aos games, que lá em Jackson tem espaço para Joel e espaço para Ellie também. Tommy saca essa aproximação dos dois e esse sentimento aí de amor que os dois estão sentindo cada vez mais um pelo outro, mesmo que eles tentem disfarçar que isso não é verdade, mas isso realmente existe ali. E eles têm um momento muito interessante de pai e filha praticamente, onde Joey vai ensinando a Ellie a atirar, porque ela tinha pedido para ele antes. Eles têm muitas conversas interessantes aí no caminho até essa universidade que eles estão indo. Aí eu já não sabia mais se ia acontecer isso mesmo, porque eu não queria ver o quanto tempo tinha passado, eu sabia que o episódio tinha 1 hora e pensei, meu Deus, vai acabar e não vai ter mais nada. Mas aí eu fui ficando cada vez mais feliz e querendo cada vez ver mais. Isso a série tem feito isso comigo direto. Então que eles chegam na universidade com o mesmo assunto de beisebol, exatamente como foi nos games, e a universidade é igual. Aparecem os macacos também, foi um momento muito massa, muito interessante nesse episódio que apareceu os macaquinhos ali, e ele nunca tinha visto antes, obviamente não é uma coisa tão comum de se ver já no mundo real. Estão ali sabendo que pode ter qualquer coisa e os vagalumes realmente não estão ali. E é impressionante quando eles entram nesse local aí que dá uns barulhos também igual como fizeram nos games, tem um saguão ali, eu fiquei olhando, meu Deus, é exatamente o saguão que aparece nos games, só que de outra forma diferente. E quando eles entram na sala ali, dá aqueles barulhos ali, são os macacos também da mesma forma. Ele faz as mesmas piadas assim, mas tudo numa medida certa e são falas interessantíssimas que dá pra ver 300 vezes sem perder a graça. É aí que eles acabam descendo lá, tendo essa parte aí que me deixou assim, o que vai acontecer, porque eles viram que tinha gente chegando ali que era perigosa. E veio um cara assim correndo e Joel acaba quebrando o pescoço dele. Isso provavelmente vai trazer muitas consequências. E Ellie tá querendo atirar e quando ela aparece depois que o Joel matou o cara, Joel tá com uma faca cravada nele. E quando ele sobe no cavalo, já Joel se sentindo mal, se sentindo tonto, junto com todas as coisas que ele já estava sentindo. Ele provavelmente acho que deu um tiro e acertou mais um cara ali, mas isso vai deixando cada vez uma bola de neve, aumentando mais a revolta dessa galera aí. É então que na última cena do episódio, Joel cai literalmente do cavalo. E é um momento muito agoniante de ver ali. E de novo, tem que falar, os dois atores aí, todos os atores, mas Pedro Pascal e Bella Ramsey tão incríveis, assim, e só deixaram tudo mais emocionantes ainda. Não achei que isso fosse possível realmente, mas estão de parabéns e é um tapa na cara de quem estava reclamando. Então, pessoal, hoje falando do episódio, eu achei o episódio maravilhoso, um episódio não com tanta ação e momentos explosivos que teve no episódio anterior. Foi um episódio, assim, para você conhecer os personagens, para você entender que tem uma relação ali, não são coisas jogadas. Porque se tu quiser ver coisa jogada, vai ver Velozes e Furiosos. Mostraram bastante essa parte de aproximação aí dos personagens e coisas que vão ser muito importantes daqui pra frente. Só restam 3 episódios. Fale aqui nos comentários se vocês gostaram do episódio, se vocês têm alguma crítica e se vocês acham que eu deixei de falar alguma coisa. Então não esqueça de dar o like, ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal, isso me ajuda muito. E se quiser contribuir com qualquer coisa, meu Pix está aqui embaixo. 1 centavo, 2 centavos, o que você quiser. Então, nos vemos na próxima. E falou!